Todos a graça e a paz do Senhor Jesus. Falhou aqui, né? Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de celebração. Quero convidar os amados e queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos 148. Salmos 148. É o antepenúltimo salmo. Dentro dos últimos salmos são convites ao louvor, convites do salmista para que possamos louvar a Deus. Salmo 148, aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-nos todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes, juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, os israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Amém. Esse é um convite do Senhor a cada um de nós, é um convite do salmista para que todos os seres celestiais, todos aqueles que vivem acima dos céus, sejam anjos, sejam seres celestiais, exércitos celestiais, lua, sol, estrelas, tudo o que está acima do firmamento, é um convite para que tudo isso louve ao Senhor. Mas não só aquilo que está acima dos céus, mas também aquilo que está abaixo dos céus. E aí ele traz várias coisas aqui abaixo dos céus, a partir do verso 7, a terra, os serpentes marinhas, as profundezas, relâmpagos, granizos, neve, neblina, vendavais, montanhas, colinas, árvores frutíferas, cedros, animais silvestres e também os domésticos. Todos os seres vivos louvem o Senhor, e ele não para por aí, porque ele também chama aqueles que têm autoridade, que é dada por Deus, reis e governantes, juízes da terra, todos louvem a Deus. E não é só isso, não tem idade para louvar a Deus, ele chama moços e moças, velhos e crianças, todos venham louvar a Deus. E o verso 13 e 14 nos dá o motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus, porque ele dá força ao seu povo, e quando ele diz força, poder, e algumas traduções traz como ele nos dá o chifre, né? Que lá no verso 14, chifre é sinal de poder, de força, que é levantado quando o povo vence as batalhas. Ele está falando para nós que, por que nós devemos louvar a Deus? Por que que os seres acima dos céus devem louvar a Deus? Por que que os seres abaixo dos céus devem louvar a Deus? Por causa de Jesus, que redime toda a criação, reconcilia e restaura toda a criação,
Eis que faço novas todas as coisas. É isso que o Senhor está nos dizendo. Eu estou fazendo novas todas as coisas, acima do céu e abaixo do céu, e todas elas devem louvar o Senhor. Nós estamos aqui hoje para isso, para obedecer essa convocação, para louvarmos a Deus. Não importa o que a gente tem para fazer, não importa o que deixou pendente, o que ainda vai fazer, não importa. Esse é o momento de louvar ao Senhor. É o momento que nós separamos para estarmos em comunhão, para engrandecer o nome do nosso Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, em nós e através de nós, e por quem Ele é, um Deus santo, poderoso e soberano, e que nos ama, independentemente de quem nós somos, independente do que nós fazemos. Ele olha para nós, para cada um de nós, com olhos de graça e misericórdia, e nos chama para termos um momento a sós com Ele, um momento de solitude, um momento para ouvirmos Ele falar ao nosso coração. Esse é o momento. Não permita que nada tire a sua atenção deste momento que Deus quer falar com você. Aproveite ao máximo, meu irmão, minha irmã, e louve a Deus como Ele merece ser louvado, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Bendito, santo e poderoso Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, santo, justo e fiel. O Senhor jamais nos abandonou, Senhor. O Senhor sempre esteve conosco. O Teu amor tem nos alcançado todos os dias. E a cada momento que nós paramos e refletimos sobre o cuidado e o amor do Senhor para conosco, ficamos constrangidos, Pai. Bendito seja o nome do Senhor que criou os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor que criou o universo e as galáxias. Bendito seja o nome do Senhor que criou cada uma das estrelas que vemos no céu, Senhor, e chama a cada uma pelo nome. Nenhuma delas deixa de comparecer à presença do Senhor quando convocada. E nós, de forma alguma, deixaríamos de estar na presença do Senhor, uma vez que o Senhor nos chama, Pai, para louvar, adorar e ouvir a Tua palavra, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, Pai, com as nossas vidas e os nossos louvores. Bendito seja o nome do Senhor, que nos fez acordar nesta manhã, Senhor, para contemplar a criação, para viver, ó Pai, mais um dia para a glória do Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor que criou esse dia para que possamos vivê-lo para a glória do Teu santo nome, Pai. Bendito seja o Teu nome que reúne o Teu povo neste lugar para que possamos glorificar e adorar o Teu santo nome. Louvado seja o Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra, Senhor. Que todos os seres louvem ao Senhor. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu já tinha desmontado. Graça e paz, igreja. Amém. Irmãos, para começar esse momento de louvor, eu quero contar para a igreja o que aconteceu comigo essa semana. A semana ela começou assim, legal, né? Segunda-feira, um dia como qualquer outro, fui trabalhar. Acordei cedo, peguei minhas coisas, fui trabalhar. Por volta de 11 horas da manhã, o RH me chama e tinha acabado o período de experiência. E eu pensei, bom, eles estão chamando, creio eu, que às vezes é para contar de uma possível efetivação. Foi totalmente contrário do que eu pensava. O RH chamou, falou que a empresa no momento não estava podendo efetivar por uns motivos deles. Estava tendo corte, não dava para manter mais uma pessoa CLT. Bom, naquele desânimo, né, porque a gente está lá na expectativa, a gente acaba ouvindo um não. E no meio desse desânimo, foi quando chegou uma notificação muito característica do meu celular, do aplicativo da Bíblia, e fala o versículo que me marcou. Eu decorei ele essa semana inteira, de tanto que ele falou comigo. Provérbios 19:21 vem falar: é da natureza humana fazer planos, porém o propósito de Deus prevalecerá. E nessa hora eu não tinha onde colocar a cara, que eu fiquei desanimado. Quando eu abri, eu olhei e falei assim:
muitas vezes é assim. A gente faz planos e tudo mais, e Deus fala não. Porque muitas vezes os nossos planos são diferentes do de Deus. Não estão alinhados. Sempre vai, não sempre, mas às vezes ele vai dar errado em alguma coisa e Deus sabe quando vai dar. E é nessas horas que Deus fala não. Isso não quer dizer que ele deixa de ser bom. Isso quer dizer que Deus nos ama. Porque muitas vezes a gente tem que ouvir um não. E quando eu escolhi esse louvor que a gente vai cantar agora, ele tem uma parte característica no começo que ele fala uma coisa que a gente, muitas vezes a gente fala para nós mesmos, mas a gente não entende de coração. Eu sei, Senhor, que o Senhor sempre estás comigo. Também sei que nada acontece sem ser da sua vontade. E a gente fala isso, mas a gente não confia de verdade em Deus. A gente fala, não, eu sei que Deus está comigo, mas parece que é uma frase que a gente fala da boca para fora. É uma palavra que a gente joga no vento. É uma palavra que a gente fala assim, não, eu sei, parece que a gente entende, mas a gente não entende. E esse versículo falou muito comigo, eu queria trazer esse louvor com os irmãos, porque a gente precisa aprender a confiar e descansar em Deus. De verdade, não palavras que a gente joga no vento, como se a gente precisasse só de um mantra ali, algo que a gente repete para tranquilizar o nosso coração. Amém? Então que os irmãos possam se colocar de pé para a gente cantar esse louvor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam
tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. Cante com seu coração. Tudo entregarei. Entregue tudo ao Senhor. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Vou tomar uma água que senão não vai. Irmãos, para esse segundo louvor, eu segui a mesma temática do que eu tinha falado no começo, porque faz tempo que a gente não toca ele aqui, e eu trouxe ele porque uma parte muito característica dele me fala que vai chegar um dia que você vai ouvir um não de Deus, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ele me fala muito sobre essa questão que muitas vezes a gente faz aqueles planos que a gente falou no começo, né? A gente faz, fazer isso, e Deus fala não. Porque muitas vezes esses planos não vai dar certo. Não vai dar certo num quesito que assim, você pode esquecer de Deus, você pode ir se afastando dele aos poucos, ou esse plano vai trazer a ruína de algum jeito. E Deus fala não nesses momentos. E esse louvor ele traz justamente isso, que chega um dia que você vai ouvir um não de Deus, mas confia em Deus, sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.
Amém. Vamos passar por um momento de oferta. Os irmãos podem se assentar. Pai do Senhor, irmão. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 16. Louvado seja Deus nesta manhã, né? Como a palavra diz, né? Que Ele tem dado fôlego de vida a todos os seres. E aqui nós estamos nesta manhã para agradecer a Deus. Amém? Todos acharam? O versículo 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é justo no muito. Amém? Que o Senhor, né, Ele tem dado muitos para nós. E o que nós temos dado para o Senhor também tem que ser muito, né? Mais do que Ele tem nos dado. Quando você contribui pouco, você também vai ganhar pouco. Mas quando você contribui muito, Deus vai te dar muito mais. Né? A palavra de Deus fala que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Isso é em tudo, somente na oferta. Que a oferta é aquilo que Deus nos deu. 30 dias de trabalho. Ele te levantou pela manhã, Ele te deu um dia para você lutar. E a gente tem que agradecer a Deus nas ofertas. Como falar, Deus não quer dinheiro. Realmente, Deus não quer dinheiro. Mas aonde você congrega? Aonde você está presente, comunhão com os irmãos? Na igreja, na casa do Pai. A igreja precisa. Então nós temos que contribuir. A palavra de Deus fala que nós temos que dar 10%, né? E se você ganha muito, você tem que dar muito mais. O certo, que eu já vi falar, você ganha 100, você tem que dar 90 e ficar com 10. Mas dá aquilo que você sentir no coração. Falar assim, eu vou dar hoje, amanhã eu não vou ter, Deus te dá em dobro. Eu passei um tempo que eu vim na igreja com pouco dinheiro. Eu falei, Senhor, eu vou te dar essa oferta, eu vou ficar sem nada. Olha o pensamento, né? E foi um momento que eu estava passando dificuldade no meu lar, tudinho. Aí veio o meu cunhado, lá da Princesa Isabel, na segunda-feira. Ele bateu no meu portão. Aí ele falou assim, eu trouxe essa cesta básica para você. Foi ele e o cunhado dele que teve que descer a escada. Nessa época eu morava lá perto do Raul Pila. Aí eu falei, mas Deus, Ele não sabe da minha vida que eu estou passando. Ele mora tão longe e eu aqui. Mas Deus é aquele que é o Deus de perto, é o Deus de longe. Se você serve com alegria, com aquilo que Deus te deu, o amanhã pertence a Deus, aí Ele te dá em dobro, porque Ele é fiel, Ele conhece o nosso coração. Dá com alegria, não dá assim, eu vou dar isso aqui, vai fazer falta amanhã. Sirva ao Senhor com alegria, porque Ele é fiel para conosco, amém? Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, nesta manhã nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, ó Deus, pelos teus cuidados para conosco, ó Pai. Que o Senhor nesta manhã esteja falando com cada um de nós, como já falou, Senhor, através da tua palavra. Que o teu mover, o teu agir em nossos corações, ó Pai. Que nós devemos servir, Senhor, com alegria nas ofertas, Senhor. O nosso compromisso contigo, Senhor, servir na tua casa, Senhor. Que o teu mover, o teu agir, trata conosco, ó Pai. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, o nosso celeiro. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, as nossas ofertas. Aquilo que nós ganhamos, Senhor, primeiramente para o Senhor, porque Ele deu primeiro para conosco, ó Pai. Deus amado, Deus bendito, abençoa grandemente as ofertas nesta manhã. Aquele que precisa de uma porta de emprego, o Senhor esteja preparando, que seja feita a tua vontade e teu querer, ó Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe nesta manhã grandemente. Cada um que se encontra aqui, ó Pai, e aqueles que não se encontram, que o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor abençoa grandemente cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Enquanto a gente vai cantando mais um louvor, os irmãos podem ir trazendo seus dízimos e ofertas.
tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Percebi a luz que está vindo ao coração que espera. Comparável, gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Nunca me deixou. Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar te louvarei, te louvarei. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Nunca me deixou. Senhor, nunca me deixou. Amém. Para esse último louvor,
foi uma questão que eu estava pensando assim do como confiar em Deus. Porque em Provérbios fala que o propósito de Deus prevalece, mas como que a gente confia em Deus? Igual a gente falou no começo, né? Vai ter momentos que você vai ouvir um não de Deus, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom. E como é que você, tem essa certeza? Assim, é quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais de Deus você tiver na sua vida, mais tranquilo você fica quando você ouve esses não. Porque você entende que é o propósito de Deus que prevalece e Ele está preparando coisa melhor. E literalmente entender isso, não como algo que a gente repete, a gente fica falando Deus tem algo melhor e tudo mais, mas lá no coração a gente não entende isso. Não, eu trouxe o louvor para a gente pensar justamente sobre essa questão de ter mais de Deus na nossa vida, que é justamente a gente se aproximar mais de Deus por meio de oração, por meio da leitura da palavra, que é para a gente poder confiar de verdade em Deus, de coração, não palavras que a gente fala, Deus tem melhor para mim, mas aqui dentro, aqui no coração, a gente fica com aquele, será? É realmente a gente entregar o coração para Deus e mergulhar na presença de Deus. Amém? E hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso o meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Meu coração pode e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Precisamos querer cada vez mais o Senhor, buscar a presença dEle a cada dia mais, buscando cada vez mais para estarmos nele. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Meu coração
desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Amém. Santo, santo é o Senhor, Pai. Eu te agradeço, Deus, por esse momento de louvor que nós tivemos aqui, Pai, na tua presença. Esse momento maravilhoso, Pai, que nós entendemos, Deus, que nós temos que confiar no Senhor, Pai, de coração, Deus. E só tem um jeito de nós fazermos isso, Pai, que é tendo mais e mais do Senhor todos os dias, Pai. Que o desejo do nosso coração, Pai, seja todos os dias ter mais e mais do Senhor, Deus. Para que assim a gente venha a ser um cristão melhor, Deus. Pai, eu te peço que o Senhor continue conosco, Deus, nesse momento de palavra que nós vamos ter, Deus, e que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar agora. A graça e a paz, amém? Glória a Deus por isso. Eu venho aqui fazer um convite, mais que um convite, é uma convocação. Quando você fica sabendo que tem um médico na cidade, que é muito bom, que ele tem tratamentos extremamente especiais para curar diferentes tipos de doença, e tudo que ele receita dá certo. O que você vai fazer? Tentar de qualquer jeito agendar uma consulta com ele, não é verdade? Você não vai tentar fazer isso? Olha, mas ele cobra caro. Mas você vai tentar ir lá, porque afinal de contas você tem um problema e você quer muito que ele resolva. Afinal de contas você já foi em vários lugares e ninguém pode te ajudar. E você já está cansado de vir lutando com essa dificuldade, com esse problema há muitos anos. Pois é, eu marquei um encontro com esse médico e ele vai estar aqui na próxima sexta-feira. Se você quiser se consultar com ele, você está convidado. E tem um detalhe, essa consulta de sexta é de graça. Você quer? Sim. Eu não estou achando que vocês querem, não. Acho que vocês nem entenderam. Acho que vocês nem entenderam do que eu estou falando. Não tem problema não. Se você está curiosa para saber quem é o médico que vai estar aqui na sexta-feira, não perca a oportunidade. Ele é muito concorrido. Tem muitas pessoas que querem encontrar com ele, mas não conseguem. Por vários motivos. Mas eu marquei e ele vai estar aqui na sexta-feira. Sexta-feira, às 20 horas, ele vai estar aqui. Nesse dia eu até marquei de não trabalhar para estar aqui junto com ele. E ele vai estar aqui na sexta-feira. Se você souber de alguém que também está precisando de alguma coisa nesse sentido, convida essa pessoa para vir aqui. Sexta-feira, às 20 horas. Pode ser o dia decisivo da sua vida. O que vai ter sexta-feira aqui? Não é um curandeiro, é um médico, o melhor médico. Ele vai estar aqui. E se você quiser ser curado, se você quiser trazer aquele problema que você não está conseguindo de jeito nenhum, você traz e ele vai resolver para você. Mas como assim? Vem aqui que ele vai falar com você. A consulta é particular. E detalhe, a consulta também não tem tempo de duração. Ele não é aquele médico que trata assim, 5 minutos, você entra, ele mal olha na sua cara. Não, ele é atencioso, ele é gentil e ele garante que ele resolve. Combinado? Amém. É isso. É interessante como Deus
Ele fala conosco, as formas como Deus fala conosco, os meios que Ele usa para falar ao nosso coração, muitas vezes o tipo de linguagem que Deus usa para que nós possamos compreendê-lo, porque às vezes nós somos difíceis demais de compreender Deus falar, né? A gente às vezes se faz de besta com Deus, né? Como diz lá no interior, está fazendo de besta, é? A gente se faz de besta às vezes com Deus. Deus fala e a gente finge que não entendeu, que não está entendendo. Essa semana eu estava refletindo nas Escrituras, lendo algumas coisas, e aí eu fiquei pensando, né? Já deu alguma coisa errada na sua vida? Você já fez alguma coisa que de repente não deu certo? Você de repente já colocou as suas esperanças em determinado projeto que você falou, isso aqui é o projeto da minha vida, eu vou me dedicar a isso, eu vou fazer isso e tal, e lutou e de repente não deu certo. E aí você se frustrou. Ou de repente você já se acostumou a fazer alguma coisa, de forma que você já fez tanto que você não precisa mais nem pensar para fazer, você simplesmente só faz, né? O pessoal que trabalha com costura, né? No começo é aquela tensão, aquele negócio que vai passar, vai ferrar, vai pegar o dedo, vai não sei o que, e aí a pessoa fica toda, né, com cuidados, né, todas. À medida que vai um mês, vai 2 meses, vai 3 meses, já vai nem liga mais pro dedo, né? Por quê? Porque já está fazendo no automático, já nem para mais para pensar naquilo. Dirigir é a mesma coisa, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem todo o cuidado. Depois de alguns meses, que a gente já está fazendo aquilo ali constante, a gente simplesmente já chega, engata, põe a marcha, já sai pisando em embreagem, acelerador e vamos embora e tal. Já nem pensa direito para poder sair com o carro. A gente já vai porque está no automático aquilo ali. Não é verdade? Fazer comida. Quando a gente faz um prato que a gente está cansado de fazer e a gente não, né, todo dia faz aquilo, o pessoal fala, não, porque tem que medir a quantidade disso, a quantidade daquilo, a quantidade daquilo outro, porque senão a receita não dá certo. Mas quando você faz aquilo constantemente, você já cata aqui e joga, está tudo pronto, né? Você nem fica pensando muito naquele negócio. Por quê? Porque faz constantemente. Mas de repente você está fazendo aquilo e chega um dia que esse negócio dá errado. Você está na máquina, foi o dedo. Está na comida, salgou a comida. Foi dirigir, bateu o carro. Várias coisas acontecendo, que a gente sempre fez, sempre deu certo. Mas chegou um momento, como o Felipe falou, né? Deus disse não. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus. Não é isso que a gente cantou? Aí Deus fala, não, chega. Você está fazendo tudo muito no automático. Você já perdeu de vista o motivo pelo qual você faz essas coisas. Você perdeu de vista o porquê que determinadas coisas são importantes. Qual o objetivo de você fazer isso? Em que isso abençoa alguém? Qual o propósito disso? E aí Deus fala não. E aí a gente se frustra. Nossa, mas eu fiz isso a vida inteira, sempre deu certo, agora eu não estou conseguindo mais fazer direito. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, Deus fala a respeito de uma igreja chamada, uma igreja de Éfeso. Essa era uma igreja que Deus fala que, olha, ela fazia tudo certo. Ela ensinava, ela denunciava os falsos ensinos, os falsos profetas, não aceitava coisas erradas dentro da igreja.
E ela sempre sempre fiel, sempre firme. Até que chega um dia em que Deus fala para ela assim: olha, você está muito bem, você faz tudo o que você deveria fazer, mas tem um problema com você. Você perdeu o propósito pelo qual você está fazendo essas coisas. Você perdeu o primeiro amor. O seu coração já não arde mais. Você faz como se estivesse no automático. Sabe? Domingo tem culto às 10 horas da manhã na igreja de Monte Santo. Então eu vou no automático. Aí eu vou, chego, sento, aí tem a liturgia, eu sigo a liturgia, levanto e volto para minha casa. Terça-feira tem oração, eu venho, ajoelho, oro, levanto e vou embora para minha casa. Quinta-feira tem estudo, eu venho, ouço o estudo, levanto e vou embora para minha casa. Mas e o seu coração, onde é que está? Você vem bater um cartão religioso para dizer que você veio, que você estava presente, mas o seu coração realmente estava aqui? O seu coração realmente está em cada momento desse? Será que o seu coração arde de saber: olha, hoje tem culto? É legal porque assim às vezes eu coloco no grupo, né? Hoje tem culto, vamos? Às vezes alguém responde, mas na maioria das vezes o pastor é ignorado. Por quê? O pastor parece besta, meu. Todo mundo sabe que tem culto hoje às 10 horas, né? Fica colocando figurinha. Não tem o que fazer, não? O coração já não arde mais. Sabe aquela expectativa quando você conhece alguém que você ama, né, que desperta aquele negócio, dá um monte de borboleta no estômago, e aí você fica, só pensa na pessoa, dá as borboletas, você não consegue se concentrar direito em outra coisa e tal, e aí você não vê a hora de encontrar esta pessoa, de falar com essa pessoa. É esse tipo de sentimento que precisa acontecer conosco em relação à palavra de Deus, em relação ao momento de estar com Deus. Quando foi a última vez que você sentiu ansiedade por estar na presença do Senhor? Você ficou realmente ansioso, falou assim: nossa, eu não vejo a hora de chegar o horário do culto. Se você não lembra, talvez você esteja na condição da igreja de Éfeso. Você está vindo. Por quê? Porque está marcado o dia, o horário, você vem, cumpre o seu ritual religioso e depois vai embora para sua casa. Mas o coração não arde. E aí a gente chega, senta, e aí o pastor começa a falar. E a gente começa já a pensar, né? Nossa, onde é que o pastor quer chegar com esse negócio? Está dando sono. Acho que eu vou tirar uma soneca aqui no banco. Vou esticar, aproveitar que tem pouca gente, tem banco sobrando. Vou tirar um sono, né? Somos nós, gente. Eu estou falando do nosso retrato enquanto cristãos do século 21. O nosso coração não arde, porque não existe perigo. A gente não se dá conta de que nós temos toda a liberdade para ler a palavra, para cantar a palavra, para orar a palavra, para ter comunhão com os irmãos. E quando não temos escassez de alguma coisa, a gente não dá valor. É igual água, a gente só vai dar valor à água quando ela entrar em escassez realmente. Quando você tiver que pagar, sei lá, 100 mil reais por 1 litro d'água, aí a gente vai começar a dar valor pela água. A gente só vai começar a dar valor às coisas criadas por Deus quando essas coisas entrarem em colapso. A gente só começa a dar atenção para o verão, para o inverno, para o outono, para a primavera, quando começa a embaralhar as 4 estações. Nossa, mas a gente está no inverno e de repente está um calorão, ou a gente está no verão e está usando blusa de frio, né? E aí a gente começa a se dar conta de que a gente está perdendo alguma coisa. Por quê? Porque ela sempre esteve à disposição. Isso acontece com os filhos. Nós temos os filhos e não damos valor enquanto os temos. Mas aí quando perdemos, nós sentimos a falta deles.
E eu não estou falando só de morrer o filho, não, gente. Eu estou falando do filho se perder no mundo como nós vivemos. Porque às vezes nós perdemos os filhos dentro de casa. Por quê? Porque a gente não cuida, a gente não ora, a gente não intercede por eles, a gente não leva eles à presença de Deus. E aí quando os filhos se tornam rebeldes, donos do seu próprio nariz, resolvem tomar as suas próprias decisões, ignoram os pais, tratam mal os pais. Onde é que eu perdi o meu filho? Quando você tratou ele no automático, quando você olhava e falava assim, é só uma criança. Não, ela é uma criança. Ela é a criança, ela é a sua criança. Ele é o seu filho, ela é a sua filha. É responsabilidade sua educá-lo, conduzi-lo à presença de Deus, orar e interceder para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus. Pastor, mas o que a gente faz quando a gente se dá conta que está no automático? É igual a chuva, né? A gente não gosta muito de chuva, porque impede a gente de fazer algumas coisas. Mas a ausência dela causa um estrago na gente. É garganta ruim, é nariz ruim, é as ites que chegam, e aí a gente fica, nossa, mas não chove, né? Mas não chove, não chove. Aí a gente começa a dar valor à chuva. Aí o problema é que quando ela vem também, vem com tudo. A gente fala, Senhor, para de chover, pelo amor de Deus, não aguento mais, está levando tudo. Por quê? Porque nós vivemos um mundo de caos. O nosso mundo está voltando ao princípio. Lá no princípio, porque lá em Éfeso, né, lá em Apocalipse, capítulo 2, Deus fala para ela, olha, você perdeu o primeiro amor. Você precisa voltar a fazer as coisas que você fazia no princípio. Quem escreveu esse livro? Apocalipse. O apóstolo João. E aí se eu voltar lá no Evangelho de João, no capítulo 1, tentando buscar esse princípio, de que princípio que o João está falando para a igreja de Éfeso, né? Você tem que voltar a fazer o que você fazia no princípio. Bem, então eu vou olhar o primeiro capítulo de João, e ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então ele está falando de um princípio muito mais anterior do que o princípio que eu achei que estava falando. Então eu tenho que voltar lá no princípio mesmo. Ele está falando do Gênesis, lá do capítulo 1 de Gênesis. Quando nós abrimos o texto, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Talvez a tua vida esteja assim, sem forma, vazia, trevas cobrem a face do seu abismo, do abismo do seu coração. Você já parou para pensar nisso? Como é que está a sua vida? Está boa? Está legal? Está tudo às mil maravilhas? Está tudo dando certo? A saúde está 100%. Você pode dar uns 15 mortal para trás que está sussa, né? Você pode correr uma ação silvestre que você nem vai pensar em se cansar. As emoções estão totalmente controladas. Não existe ansiedade dentro do seu coração ou da mente. Seus relacionamentos são perfeitos. Você nunca tem conflito com ninguém. Você não discute com ninguém. Você não se irrita com ninguém. Se você respondeu sim para todas essas perguntas, ou pela maioria delas, você já pode subir. Está perfeito.
Mas quando olhamos o texto do Gênesis, a gente foi lá na frente para entender a nossa realidade atual. Aí a gente dá uma olhadinha de leve para trás para tentar compreender que princípio que ele está falando. Mas não foi suficiente, então a gente tem que voltar mais atrás. Quando você pega um ônibus errado, você precisa tomar uma atitude, não é verdade? Se você permanecer naquele ônibus, você não vai chegar no destino que você pretende. Se porventura eu quero ir para o Itaim, mas eu peguei um ônibus sentido Parque Dom Pedro, e aí no meio do caminho eu me dei conta, falei, rapaz, mas eu acho que eu estou no caminho errado, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso voltar ao início, eu preciso voltar ao princípio, lá onde eu errei, onde eu falhei, e dali ter uma nova postura. Eu tenho que descer do ônibus, no sentido contrário, e esse ônibus vai passar por onde eu estava, e dali ele vai continuar, só que para o caminho que deveria estar, para que eu possa chegar ao meu destino. Quando nós nos deparamos com a nossa vida, que entra num automático, onde as coisas a gente faz por fazer, não porque a gente ama, não porque aquilo faça sentido, não porque aquilo seja importante, não porque aquilo tenha um propósito, não porque aquilo realmente esteja abençoando alguém, mas a gente está fazendo e continua fazendo. A gente precisa para tudo, porque a gente perdeu Jesus, perdeu o alvo, perdeu o caminho real. A gente precisa voltar atrás, voltar ao princípio e entender a partir de Deus o que nós temos que fazer com a nossa vida. Quando olhamos para Gênesis, ele encontra uma terra sem forma, vazia e cheia de trevas, de escuridão, mas existe um Espírito que paira sobre a face das águas. Então o que Deus começa a fazer? Deus começa a criar alguma coisa, a criar algumas coisas na realidade. Deus começa a dar ordem. Haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Deus vai criando coisas. A primeira coisa que Ele cria é a luz. E quando Ele cria a luz, é para enxergar a desordem que existia na terra. A partir do momento que nós iluminamos alguma coisa, nós conseguimos enxergar realmente o que está acontecendo. Eu preciso iluminar o meu coração e a minha mente para entender o que está acontecendo aqui dentro, e a partir daí começar a colocar ordem nas coisas, que é o que Deus faz. Deus não acaba com as trevas, você percebeu isso? A treva cobria a face do abismo. Deus não chega lá e fala assim, não vai existir mais trevas, não. Ele cria a luz, e Ele separa a luz das trevas, e Ele vai criando coisas. Ele separa as águas de cima das águas de baixo, cria o firmamento, cria os céus, depois Ele separa as águas para que a terra apareça. Ele vai separando as coisas. Ele não vai eliminando as coisas, Ele separa, porque cada uma das coisas tem um propósito específico. Deus não cria nada sem propósito. Tudo que Deus cria tem um propósito. Ele tem lá a luz, tem o propósito da luz. As trevas também têm um propósito para as trevas. Assim como tem pessoas que são criadas para serem salvas a partir das suas decisões, também tem pessoas que são criadas para serem condenadas a partir das suas decisões. Quando Deus decide ordenar todas as coisas, separar, Ele te dá a opção de fazer escolhas. Separei a luz das trevas, então você escolhe.
Você quer estar na luz ou nas trevas? E é interessante porque conforme você vai lendo o capítulo 1, à medida que Deus vai criando coisas, Ele nos ensina, olha, você está vivendo no automático? Para e começa a organizar a sua vida, a ordenar tudo que está na sua vida, porque está uma bagunça. Quando a gente começa a fazer as coisas no automático, a gente perde o cuidado pelas coisas. Então ele fala, volta a fazer o que foi feito lá no princípio. Havia um verbo, verbo é ação no português, irmãos. O verbo ele sempre envolve uma ação. Comprar, vender, comer, fazer, são verbos de ação. Então o que está faltando na nossa vida? Ação. Às vezes nós oramos, mas não agimos. Falta ação nas nossas vidas. Que tipo de ação? A ação de criar e entender qual é o propósito das coisas que nós estamos criando. Quando Deus cria cada coisa, Ele sabe o propósito daquelas coisas. Quando você cria coisas na sua vida, você cria para quê? Como assim, pastor? Eu não criei nada. É lógico que você cria. Você cria relacionamentos. Deus, quando Ele começa a criar, Ele usa algo extremamente poderoso chamado palavra para criar. E Ele nos dá o dom da palavra. E com o dom das palavras nós criamos ou destruímos coisas e pessoas. O que você tem criado? Quais os relacionamentos que você tem criado? No seu trabalho, na sua escola, com seus vizinhos, na sua casa, com seus parentes. Que tipo de relacionamento você tem criado? Às vezes nós criamos coisas com as nossas mãos. A Sônia, um tempo atrás, ela fazia as flores, né? As flores lá que ela fazia, um negócio bonito lá, ela fazia com as mãos. As nossas costureiras criam roupas. Cada um de nós, com as nossas profissões, nós vamos criando coisas, juntando peças, criando peças. E é muito legal quando Deus fala assim, né, que Ele cria, aí o texto vai falar assim, e viu Deus que aquilo que foi criado era bom. E viu Deus que tal coisa era boa. E viu Deus que aquilo era bom. Ele vai falar isso 6 vezes aqui. 6 vezes ele vai falar isso. Foi criado tal coisa, haja tal coisa, e houve tal coisa. E Deus criou aquilo para aquela finalidade, e viu Deus que aquilo era bom. O que é algo bom? Você já parou para pensar o que é algo bom? Interessante, né? Porque o texto fala, e viu Deus que tal coisa era boa. O que é algo bom? Quando você compra uma frigideira antiaderente, e aí você fala, essa frigideira, paguei uma nota por ela. Aí você pega lá um bife, você vai fritar o bife naquela frigideira que falaram para você que era antiaderente. Aí você está fritando, o negócio está colando tudo no fundo da panela. Aquela frigideira é boa? Por que a frigideira não é boa? Pois é, se é uma frigideira antiaderente, ela não pode grudar as coisas no fundo. Então aquela frigideira não cumpre o propósito para o qual ela foi criada, então ela não é boa. Se você acende uma luz
e essa luz não está... Aí, sabe aquelas lâmpadas que são bem fraquinhas? Aí você... eu preciso ler alguma coisa. Aí você acende aquela lâmpada, fica aquela meia luz que você não consegue enxergar direito o que está ali, que você está lendo. Aquela lâmpada cumpriu o propósito pelo qual ela foi criada? De iluminar para que você pudesse enxergar? Não. Então ela não é boa. Vocês estão entendendo o que é algo bom? Algo bom é algo que foi criado e cumpre o seu propósito. Quando Deus cria a luz, Ele diz que a luz é boa. Por quê? Porque ela cumpriu o seu propósito de iluminar as trevas. Quando Deus começa a criar os luminares, porque nós temos aí algumas criações. No primeiro dia Ele cria a luz, e Ele fala que a luz é boa. Aí no segundo dia Ele separa as águas, para que as águas de cima, as águas de baixo, e aí Ele começa no terceiro dia a fazer aparecer a terra seca e a vegetação, e Ele diz que aquilo é bom. E aí no quarto dia Ele cria os luminares, o sol, a lua e as estrelas, e Ele diz que aquilo era bom. Por quê? Porque cada um deles cumpre o seu propósito. O sol está iluminando o dia, a lua e as estrelas iluminando a noite, e Ele olha e diz que aquilo é bom. Ele cria também os seres vivos que povoam as águas e também os céus, no quinto dia, e Ele olha e Ele diz que aquilo também é bom. Mas você está entendendo uma coisa? Para você dizer que alguma coisa é boa, você precisa ver essa coisa. Você precisa ver essa coisa em ação, para dizer se aquilo é bom ou não. O exemplo da panela. Se eu vendo para você, vou vender a panela para o Valtinho. Ó, Valtinho, essa panela é antiaderente. O Valtinho vai olhar e falar assim: essa panela é boa. Não, ele não pode dizer que essa panela é boa. Por quê? Porque ele não viu a panela em ação. Ele não fritou nada ainda nessa panela para saber se a panela é boa ou não. Aí ele olha e fala: essa panela é boa. Aí ele leva para casa, paga uma fortuna na panela. Quando chega lá, ele vai fritar o bifão, cola tudo. Aí fica rasgando o bife de lá porque está colando no fundo. Depois ele vai chegar para mim e vai falar que a panela é boa? Não, ele fala: essa panela é uma porcaria. Por quê? Porque ela não cumpre o propósito para o qual ela foi criada. O que eu faço com essa panela? Jogo fora, lanço longe. Deus nos ensina que nós precisamos sair do automático. Deus nos ensina que nós precisamos colocar o nosso coração nas coisas que nós fazemos. Deus nos ensina que nós precisamos criar relacionamentos que realmente façam sentido. Deus nos ensina que a gente tem que estar sempre atento àquilo que está acontecendo, para saber se aquilo que está acontecendo realmente é bom, está cumprindo o propósito ou não. Às vezes nós assumimos relacionamentos com pessoas que nós vemos que não tá dando liga, não tá produzindo nada. São relacionamentos complicados que não geram nada, que não estão cumprindo o propósito. Deus não é alguém que perde tempo, irmãos. Apesar de Deus não estar preso ao tempo, mas Ele ser o dono do tempo, Ele entende muito bem que o tempo é valioso para mim, para você, para nós. E quando Ele veio à terra, você viu como Ele aproveitou o tempo? Deus não perdia tempo. Você não via Jesus jogando tempo fora. Jesus tinha sempre um propósito para tudo que Ele ia fazer. Vou a tal lugar, por quê? Porque lá eu vou levar a mensagem do meu Pai. E no caminho tem uma cura, um milagre para ser realizado. Ele fazia. Por quê? Porque era o caminho dele, ele já estava no caminho. O que custa eu curar um cego? O que custa eu dar vista
da audição a um surdo. O que custa eu curar um homem de uma mão que está envergada lá, entrevada, enquanto eu ensino a palavra, e aquilo se torna o resultado da palavra pregada. Ah, tem a noite, poxa, são tantas horas da noite, eu vou descansar uma parte da noite, e a outra parte eu vou buscar a presença do Pai. E logo cedo Jesus estava de pé para trabalhar. Jesus não jogava tempo fora, irmãos. À medida que Deus vai criando todas as coisas, cada uma com um propósito, Ele cria tudo de forma perfeita. E aí quando Ele chega, a partir do sexto dia, Ele começa não só a dizer que aquilo era bom, mas também a abençoar aquilo que estava sendo criado. Quando Deus começa a criar, a partir do quinto dia, quando Ele começa a criar os seres vivos, Ele cria os seres vivos e Ele vê que aquilo é bom. E não só bom, mas Ele também diz o quê? Eu abençoo isso, os seres vivos que foram criados, eu os abençoo para quê? Para que sejam férteis e multipliquem-se. Fertilidade e multiplicação de vida. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está falando. Se a vida é boa, ela precisa ser fértil e ela precisa ser multiplicada. Plantas, árvores, frutos, sementes, animais das águas, animais da terra, animais dos ares, que sejam férteis e se multipliquem. Deus os abençoa, mas Deus não para a multiplicação e a bênção no quinto dia, quando cria os animais, mas Ele continua isso no sexto dia, porque no sexto dia Ele cria o ser humano. E para criar o ser humano, irmãos, não foi só palavra. Você não vê Deus falando assim: haja o ser humano, e o ser humano ouve. Não. Para criar o ser humano, houve uma conferência, houve uma reunião, houve um momento de comunhão da Trindade, aonde dizem: olha, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eles fizeram o ser humano, eles criaram o ser humano. E quando o ser humano é criado, Deus os abençoa, Deus diz para eles serem férteis e multiplicarem-se, assim como Ele disse para os animais. Mas Deus fala uma coisa diferente do que Ele vinha falando quando Ele vê o ser humano. Ele olha para o ser humano, Ele contempla esse ser humano que foi criado, e Ele diz que esse ser humano, lá no verso 31 do capítulo 1, Ele diz que esse ser humano é muito bom. Esse ser humano criado é muito bom. Não é só bom, é muito bom. Por quê? Porque foi perfeito. Foi algo perfeito que Deus criou. Perfeito no que diz respeito à sua imagem e à sua semelhança. Quando a gente pensa em imagem, nós estamos falando, se você olhar lá em Efésios capítulo 4, verso 24, nós estamos falando de um ser humano que era a imagem de Deus em justiça e santidade. Efésios 4, 24. O ser humano foi criado à imagem de Deus, em justiça e em santidade. Perfeito. E semelhança, conforme Colossenses 3:10, enquanto a conhecimento. Você já criou alguma coisa que você olhou e falou assim: nossa, isso aqui é muito bom, cara. É muito bom. Pensa aí, o que você já criou, que você parou, olhou e falou: meu, isso aqui é muito bom. A gente está chegando perto da hora do almoço, de repente você lembra de uma comida que você preparou,
né? Você olha aquele negócio e fala, cara, isso aqui é muito bom. Hoje vai ter feijoada em casa, gente. Os meninos se empolgaram já aqui. Sabe quando você olha alguma coisa e fala, cara, isso aqui é muito bom. Se tem um negócio perfeito, é isso aqui. Que enche o coração, enche os olhos. Deus, quando olhou o ser humano, Ele falou, cara, é muito bom. Esse ser humano é muito bom, é a nossa imagem, a nossa semelhança. Em justiça, em santidade, em beleza, em conhecimento, em sabedoria, em tudo, é muito bom. E a esse ser humano nós damos autoridade e governo sobre tudo que foi criado. Perfeito. Deus nos ensina que quando nós criamos alguma coisa, essa coisa precisa ter um propósito. Por exemplo, quando você namora com um propósito de noivar, de casar, de construir famílias, de ter filhos e dar continuidade, porque esse é o mandamento do Senhor, sermos férteis. Ser fértil, irmão, a gente confunde às vezes fertilidade com produtividade, né? Quando a gente pensa em fertilidade, tem a questão de germinar, tem a questão do ficar ali um tempo para ser gerado, né? Como uma mulher que tem uma gestação de 9 meses, aquela semente que está lá dentro está germinando por 9 meses, até que ela vem ao mundo. E aí essa semente tem que crescer e começar a dar frutos, até que ela novamente também gere uma nova semente. Isso é ser fértil. Agora, ser produtivo é diferente, porque nós confundimos a produtividade com produção. Produtividade é produzir alguma coisa realmente em larga escala, né? Agora, a produção, será que aquilo realmente é bom? Ser fértil vai nos levar muitas vezes à produtividade, mas não necessariamente a uma boa produção. Quando quando Adão e Eva permitiram que o pecado adentrasse neles, o pecado produziu o quê? Morte. E eles foram produtivos, a produtividade foi do quê? De morte. Se a produção que eles permitiram adentrar era de morte, eles vão produzir o quê? Morte. Deus, você já parou para pensar, irmão, que Deus, Ele colocou à nossa disposição uma coisa chamada árvore da vida? Estava lá no Éden. A gente podia comer dessa árvore. A gente podia estar cheio de vida, se alimentar de vida. E Deus fala assim, essa daqui é a árvore da vida. Essa daqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que eu posso dizer que essa árvore era o que? A árvore da morte. Se eu tenho uma árvore da vida, a outra é a árvore da morte. Deus não criou a luz e separou uma da outra? Você pode escolher a luz ou as trevas. Deus não colocou lá a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria uma árvore de morte? Por que morte? Por causa da desobediência. É uma escolha que você faz. Nós poderíamos estar nos alimentando de vida, mas nós nos alimentamos da morte, e a morte foi produzindo morte, e a nossa produtividade foi de morte. Nós caímos na produção da morte, e não na fertilidade da vida. Nós começamos a estragar tudo o que Deus criou. E olha que Deus olhou para a gente e falou assim, é muito bom. O ser humano é muito bom.
foi criado perfeito. E tão perfeito que quando Deus cria o ser humano, diz a ele: olha, você vai governar sobre tudo e todos que estão na terra. E aí chega o último dia, o 7º dia. É o dia do descanso. E Deus descansa porque Ele já tinha completado toda a criação. Não tinha mais nada na face da terra que não tivesse forma e que não estivesse pleno, cheio, completo. Não tinha nada vazio na terra. A terra antes era sem forma e vazia, e havia escuridão. Sem forma, era deformada. Vazia, não tinha nada dentro para preenchê-la. E havia escuridão. Na escuridão não existe vida. Quando chegamos no 7º dia, a terra agora tem uma forma. A forma dada por Deus, uma forma perfeita. A terra já não estava mais vazia, ela estava cheia de vida. E havia luz na terra. Então Deus faz o quê? Ele descansa, e o descansar de Deus é contemplar aquilo que é perfeito, aquilo que foi criado com um propósito, aquilo que foi abençoado, e aquilo que agora tem um direcionamento, tem uma ordem, tem uma direção, e tem o cuidado desse ser humano, que Deus olha e diz que é muito bom. O que a gente aprende com isso? Que a gente precisa tomar isso tudo na nossa própria vida. A gente precisa começar a rever a forma como nós criamos as coisas. E para que nós criamos coisas na nossa vida? Você já parou para pensar que tem um monte de coisa na tua casa que não tem propósito nenhum? Um monte de coisa que está na sua vida e que não tem propósito? Está tomando o teu tempo, roubando a sua energia e tirando a sua atenção daquilo que realmente importa. Você já parou para pensar nisso? Dá uma geral na sua casa, fala assim: qual o propósito disso aqui? Pegar poeira. Né? Mulherada, então, a minha, quando fala, isso aqui é porta-poeira. Você já parou para pensar? Você tem porta-poeira para te dar trabalho, para você ter que limpar depois. Tem um monte de roupa que já faz um monte de tempo que você não usa, nem cabe mais. Quando você usava aquela roupa cabia você, hoje não cabe mais, porque você mudou, você cresceu, essa roupa já não te cabe mais, mas ela está ali ocupando espaço na sua gaveta. E aí você vai falar: não, vou fazer uma limpeza na gaveta. Você tira o negócio e bota de volta. Falei, não é? Quem já não fez isso? Vou fazer uma limpeza. Aí você olha aquela roupa: mas eu gosto tanto dessa roupa, mas não cabe mais, não te serve mais, não tem mais propósito para ela ali. Ela pode virar um pano de chão, pode de repente, se estiver em bom estado, ser doado para alguém, para aquecer alguém, para vestir alguém, mas para você não tem mais utilidade. Ah, mas eu gosto tanto, pastor, deixa lá. Vira o meu ídolo, né? Vira um ídolo. Eu gosto tanto, deixa guardado lá. Não dá para me desfazer. Ah, mas quando eu era novo, quando eu era nova, eu recebia cartinha dos namorados, guardo até hoje, pastor. Que objetivo que tem, que propósito tem você guardar cartinha, presente de namorado que não é o seu marido, de namorada que não é a sua esposa? Qual o propósito de você guardar isso? Arrumar confusão? Porque na hora que você for mexer nessas coisas, isso aqui foi um namorado, uma namorada que eu tive, olha que bonito que fulano. Qual o propósito de determinadas coisas na sua vida, meu irmão, minha irmã? Está na hora de você fazer uma faxina material e espiritual, emocional. Tem coisas que você está trazendo dentro de você que também já não cabe mais. Mágoas, rancores, amarguras, tristezas,
que fazem parte de coisas do passado. E você traz uma culpa, um peso nos seus ombros, no seu coração, sem propósito. Por quê? Porque está no automático. Eu me acostumei tanto a guardar rancor das pessoas, que se alguém fala algo que eu não gosto, se alguém faz algo, eu fico com rancor mesmo, pastor, sou rancoroso, sou rancorosa. Misericórdia. Pastor, eu guardo raiz de amargura sim, porque o fulano fez isso. Tá, mas e aí? Que bem está fazendo para você essas raízes de amargura no seu coração? Nenhuma. Está te matando e você não está percebendo. Joga isso fora. Deus está te mandando olhar para a sua vida física, emocional, espiritual, mental. Tem um monte de coisas que você está trazendo que perdeu o propósito. Joga fora, para que novas coisas do Senhor possam encontrar espaço em você. Nós vivemos no tempo e no espaço. Quando Deus entra no tempo, Ele abre espaço para coisas importantes. Eu e você, nós estamos no tempo e no espaço. E nós estamos usando mal o tempo e estamos gastando espaço com coisa que não deve. Segunda coisa que Deus está nos orientando é abençoar essas coisas que têm um propósito. Qual o propósito do seu filho na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você só se tornou mãe ou pai quando o seu filho nasceu, quando a sua filha nasceu. Se você é pai ou mãe é porque você foi fértil em algum momento e gerou uma vida. E você tem responsabilidade com essa vida, e essa vida te ensina muito. Vai te ensinar a ser um pai melhor, uma mãe melhor. E logo você vai ser ensinado a ser um avô, uma avó melhor, um bisavô, uma bisavó melhor. Mas você tem que entender uma coisa, meu irmão, minha irmã: a bênção de um pai, a bênção de uma mãe é muito importante na vida de um filho. As orações dos pais são extremamente importantes na vida dos seus filhos. Se você não ora pelos seus filhos, você não está cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou de ser pai e mãe. Se você não apresenta seus filhos a Jesus, você não está cumprindo o propósito que Deus te deu de ser pai e mãe. Nós precisamos abençoar. Pastor, mas eu não tenho filho. Mas talvez você tenha filhos espirituais. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que você ora e intercede pela vida deles, que você toma uma postura de pai ou mãe espiritual na vida dessa outra pessoa. Essa pessoa, você deve orar por ela, você deve abençoar a vida dessa pessoa, com saúde, com inteligência, com sabedoria, com um coração voltado para o Senhor, um coração obediente, um coração que busca a justiça de Deus. Você deve abençoar essa pessoa com seu amor, com a sua atenção, com a sua presença. E não importa se você é velho, se você é novo, não importa, meu irmão. É uma expressão de louvor a Deus quando você adota alguém espiritualmente para orar, para interceder. Você não é abençoado por Deus? Você não é abençoada por Deus? Você não é um filho, uma filha amada por Deus? Você tem a responsabilidade de ser um abençoador, uma abençoadora na vida de outras pessoas. Quando Deus te abençoa, não é só para você falar, eu sou abençoado, não, é para você abençoar outros, é para você ser esse instrumento na vida de outra pessoa, é para você exercer a autoridade que Deus te dá. Uma vez que você tem intimidade, essa pessoa ter intimidade com Deus também. Se Deus é bom para você, por que ela não pode? Por que esse Deus não pode ser bom também na vida do outro? De alguém que você conhece? Nossa, irmãos, às vezes a gente tem pessoas que passam do nosso lado
que estão respirando morte, que estão pensando em tirar a própria vida, e a gente não abre a boca. Às vezes tem pessoas que estão passando por problemas no casamento, e a gente tem um Deus que faz novas todas as coisas, mas a gente não abre a boca para falar para essas pessoas, por medo, por vergonha, por timidez, não sei. Mas o que eu sei é que a palavra me diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas sim de ousadia para anunciar a palavra do Senhor e pregar o amor que nós já recebemos dele. E quando ele olha, é muito bom. E é tão bom que no 7º dia Deus descansa e nos ensina que o descanso faz parte da nossa vida. O espaço de descanso precisa ser reservado na nossa vida. Nós vivemos no tempo e no espaço, e quando nós entendemos a dinâmica de Deus para a vida do ser humano, nós entendemos que o descanso também tem o seu espaço reservado na nossa própria vida. Tem um espaço de criação, tem um espaço de visão para a gente ver o que está sendo criado, tem um espaço de propósito para saber se aquilo que foi criado tem um propósito, tem um espaço de abençoar aquilo que foi criado, tem um espaço de ordenar, direcionar, governar aquilo que o Senhor colocou sob nossa responsabilidade, e tem um espaço de descansar, irmãos, porque Deus no 7º dia, Ele olha, Ele vê que aquele dia de descanso é bom, Ele contempla aquele dia, Ele abençoa aquele dia, e Ele santifica aquele dia, porque o espaço de descanso é um espaço santo, para santificar o nosso coração e a nossa intimidade com Deus. E quando nós abrimos mão desse dia de descanso, de contemplação, de louvor a Deus, nós abrimos mão de ter comunhão com Deus. E nós voltamos para onde? Lá para Apocalipse 2, a fazer as coisas no automático. Quando a gente para descansar, é para a gente observar aquilo que foi criado, observar o que a gente está fazendo da nossa vida. Deus nos deu uma vida, mas não é para a gente viver de qualquer jeito. Existe um propósito para o qual Ele nos deu vida. Você tem um propósito de criação. Deus tem um propósito para que você exista. Você existe hoje, tem um propósito na sua vida. Todos nós temos um propósito de vida, e talvez você ainda não tenha encontrado o propósito da sua vida, e por isso você está perdido, atirando para tudo que é lado, tentando encontrar vários caminhos para resolver coisas que só o caminho verdadeiro vai resolver por você. Ah, meu irmão, minha irmã, quantas decepções e frustrações nós podemos evitar se olharmos o modelo de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas estão correndo atrás do vento, enquanto Deus tem um propósito específico para ela? Quantos anos a gente às vezes demora para encontrar o propósito de Deus, e está diante dos nossos olhos, e a gente que não enxerga, porque os nossos olhos estão doentes, nosso ouvido está surdo e o nosso coração endurecido. Criar tudo que tem na sua vida, meu irmão, minha irmã, tem que ter um propósito, porque você foi criado com um propósito. E se tem coisa na tua vida que não tem propósito, está te desviando do teu propósito. É muito propósito, né? Mas é verdade. Você tem um propósito de vida, e se tem coisas na sua vida que não tem propósito, não tem por que estar ali, está ocupando um espaço, essa coisa está te atrapalhando de alcançar o propósito de Deus, está te impedindo, está te atrasando. Quem você acha que corre mais rápido? Uma pessoa que não tem mochila nenhuma, ou uma que tem uma mochila com 100 quilos nas costas? Essa que está com 100 quilos nas costas é a pessoa que tem um monte de coisas que não tem propósito nenhum na vida e que ela está carregando.
Aí ela se sente cansada e sobrecarregada. Por quê? Porque está levando um monte de coisa que não tem porquê. Tira a mochila, joga fora e segue o propósito que Deus te criou para fazer. Seja um abençoador, seja uma abençoadora de pessoas. Abençoe pessoas, ore por pessoas, interceda por pessoas, discipule pessoas, visite pessoas, anuncie o amor de Deus às pessoas. Não se cale no amor que você recebeu de forma tão abundante. Não permita que o que você ouve, que chega ao seu coração dizendo que você é um filho e uma filha amada, fique só em você, mas anuncie para os seus irmãos que estão perdidos aí fora. Traga ordem à bagunça da sua vida. Traga ordem àquilo que está bagunçado. Sejam coisas materiais, sejam emoções, sejam pensamentos, seja visões, sejam propósitos de vida, seja lá o que for. Organiza isso para você saber o que realmente vale e o que não vale a pena, o que realmente tem propósito na sua vida e o que não tem. E algumas vezes você vai jogar coisas fora que alguém vai falar assim: nossa, mas você vai jogar isso fora? Você vai deixar de fazer isso, mas você... Sim, porque não tem propósito na minha vida. Não foi para isso que Deus me criou. Não é este o propósito de Deus para mim. Isso aqui está só me atrapalhando. Não abra mão do tempo da presença de Deus, que é o tempo de descanso na sua vida. Porque se você abrir mão desse tempo de descanso, você está abrindo mão do próprio Deus. Porque é a primeira coisa que Deus santifica na palavra. Até aqui Ele não santificou nada. Ele viu que era bom, Ele viu que tinha propósito, Ele abençoou, Ele deu autoridade, Ele viu que era muito bom. Mas a única coisa que Ele santificou foi o dia do descanso. E essa é a primeira coisa que a gente abre mão quando quer ganhar dinheiro, quando quer fazer, quando queremos correr atrás dos nossos próprios propósitos. Não é verdade? Quando eu quero correr atrás dos meus propósitos, eu olho, o que está me atrapalhando? A igreja. Não posso ir para a igreja, por quê? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Não posso parar para descansar, por quê? Porque eu descanso, irmãos. Eu não estou falando que igreja estou falando que o descanso, quando Deus fala de descanso, é o espaço no tempo que nós reservamos para ter comunhão com a família, com a comunidade e com o nosso próprio Deus. Isso é descanso. Não é você ficar com os pés para cima numa rede, tomando aguinha de coco, né? Sem fazer nada. Não é isso. Não é o tipo de descanso que Deus fala. Quando Deus fala de descansar, é contemplar aquilo que a gente fez no decorrer da semana. O que você fez do último domingo até hoje? O que foi bom? O que não foi? O que teve propósito? O que não teve? Onde você ganhou tempo e onde você perdeu tempo? A quem você abençoou? E a quem você amaldiçoou? Porque quando a gente não abençoa, a gente amaldiçoa, né? Se você tem a possibilidade de fazer o bem e não faz, você peca. É o que a palavra diz. Então, se você não está abençoando, você está amaldiçoando. Como é que está a tua vida da última semana? Estava organizado? Tudo estava em ordem? Será que você realmente está aproveitando o dia do descanso? Em comunhão com a família, com a comunidade, com Deus? É interessante quando a gente olha esse texto do sétimo dia, que é o Shabat, né? Os judeus, eles tinham uma prática de que o Shabat seria basicamente o meio da semana para eles.
3 dias antes, eles se preparam para aquele momento. É preparação de coração, é preparação de mente, é preparação de alimentos, é preparação para o momento da comunhão, é a preparação para o Shabat, para o dia do descanso. E aquilo é aguardado com muita ansiedade no coração deles. Toda semana tem, e toda semana eles ficam ansiosos por aquele momento. Quando vem o dia do descanso, eles desfrutam daquele dia como se fosse o último dia. Quando passa, eles ainda vão, os 3 próximos dias eles estão sentindo o gosto daquele Shabat que foi vivido. Nossa, mas que Shabat maravilhoso, que descanso. Nossa, mas o irmão trouxe aquela palavra, a irmã trouxe aquele louvor, o outro trouxe aquele hino. Nossa, que bênção, a presença do irmão. Nossa, aquele abraço que eu recebi do irmão, aquela oração. Eles vão se relembrando e vivendo aquela emoção novamente por 3 dias à frente. E aí depois começa a se viver a expectativa do novo Shabat. E é constante. O que eu ouço muitas vezes é: vou na igreja para reabastecer a bateria, como se a gente fosse celular, né? Vou no domingo abastecer a bateria, dar uma carga de 100% para ver se dura até o próximo domingo. Misericórdia. Misericórdia. Tem muita gente assim. Vem só no domingo, e aí quer dar uma carga para ver se dá 100%. Não tem como dar carga de 100% num coração que não está pronto. Vai estar andando sempre na reserva. Quem vive a vida cristã desse jeito está sempre na reserva, irmão. Está sempre no vermelho. Por quê? Porque acha que vem só no domingo ao domingo, de domingo a domingo vai resolver o problema. Não vai. Se você não tem comunhão com Deus no decorrer da semana, você nunca está pronto para receber a mensagem que Ele vai te trazer no domingo. E aí você chega na igreja, você tem sono, você tem fome, você tem uma inquietação, parece que tem formiga no banco, né? Ou tem formiga ou tem um aconchego que, eu não sei, um banco duro da bexiga, o povo consegue dormir às vezes. Eu não entendo. Você imaginou então se a gente colocasse aquelas cadeirinhas fofinhas aqui, né? Com ar-condicionado e tal. Aí lascou. Ia ter que botar o microfone no último por causa do ronco. O povo ia roncar nos bancos da igreja. Com banco duro, com calor, só com os ventiladores, o povo já dorme. Por quê? Porque não está pronto para receber a palavra. E alguns falam: ah, mas nossa, pastor não estava no espírito hoje, né? Que a gente ouve às vezes, né? Ah, o pastor não estava no espírito hoje, a palavra não foi aquela coisa não. Ah, o irmão do louvor também não estava bom. É, você que não estava bom. Você que vive uma vida mundana no decorrer da semana e quer ouvir Deus na pregação, não vai ouvir. Você está no automático a semana inteira. Perdeu o motivo, perdeu a alegria, perdeu a disposição, perdeu o coração no meio do caminho. Como é que você quer ouvir Deus? Ô Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, que vivemos uma vida tão errada. Tem misericórdia, Senhor, do nosso coração, que está tão duro, insensível à Tua voz. Tem misericórdia dos nossos ouvidos, que estão surdos, dos nossos olhos, que muitas vezes estão cegos. Tem misericórdia, Senhor, se dentro de nós existe um mundo de vazio, de caos, de escuridão. Tem misericórdia se depois de tantos anos nós ainda não temos a forma de um cristão, de uma cristã, e ainda vivemos deformados pelo pecado. Ó Senhor,
Eu oro ao Senhor porque eu sei que o Senhor pode transformar todas as coisas. O Senhor pode transformar um coração duro em um coração obediente. O Senhor pode trazer sensibilidade novamente aos ouvidos e visão aos cegos. O Senhor pode trazer disposição a uma alma indisposta. O Senhor pode trazer uma nova alma, um novo espírito dentro de nós. O Senhor pode despertar aquele que dorme. O Senhor pode levantar aquele que está caído. O Senhor pode dar nova vida a um vale de ossos secos, ó Deus. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor fala e as coisas obedecem. O Senhor diz: haja luz e houve luz. O Senhor pode dizer a nós: haja vida e haja um avivamento neste lugar. O Senhor tem poder nas suas palavras, o poder de criar, o poder de transformar, o poder de restaurar, o poder de reconciliar. O Senhor e só o Senhor é Deus. Ninguém além do Senhor pode fazer isso, Pai. Oh Deus querido e santo, louvado seja o teu nome. Porque se nós estamos aqui, ainda existe esperança para cada um de nós, Senhor. Ainda existe algo em nós que tem um propósito. Deus, que em nome de Jesus, o propósito do Senhor nas nossas vidas seja um propósito de salvação, de restauração, de reconciliação com o Pai, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, Senhor, derrama do teu Espírito sobre o teu povo, dá nova visão, disposição, renova, Senhor, a alegria da tua salvação no nosso coração, Pai. Desperta o teu povo para buscar a tua face, desperta o teu povo para abrir os lábios e orar, e falar, e elogiar, exaltar, glorificar o teu santo nome, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira a apatia do meio do teu povo. O Senhor não chamou um povo apático, o Senhor chamou um povo alegre, um povo disposto, um povo que põe a mão no arado e não fica olhando para trás. O Senhor chamou um povo que olha para frente com o alvo estabelecido. O Senhor chamou um povo para mudança. O Senhor chamou um povo, ó Pai, para buscar o perdido, para dar vista ao cego, para fazer o coxo andar. O Senhor é poderoso e falou que se nós crermos no Senhor, nós faríamos coisas ainda maiores do que o Senhor fez. Bendito seja o nome do Senhor, porque a tua palavra ela não volta vazia. Santo e eterno Deus, bendito seja o teu nome, Pai, que fala conosco nessa manhã, que ministra cada coração com poder, com autoridade, que cria em nós espaço para que o Senhor tenha lugar de ação na nossa vida. Abre, Senhor, um espaço no coração dos meus irmãos, abre um espaço no nosso coração e faz aquilo que é vontade do Senhor em nós, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Santo, poderoso e exaltado seja o Senhor Deus. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua igreja nessa manhã, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.